Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Henrique Saiber, eu sou professor aqui de processo penal da Verbo Jurídico e o curso me encomendou uma revisão de processo penal em mais ou menos uma hora, tá? Eu vou fazer de tudo para conseguir chegar perto desse tempo. Talvez a gente passe um pouquinho, talvez fique no limite, mas o mais importante aqui é a gente conseguir abordar assuntos que eu sempre acho que tem uma chance muito grande de ser cobrado em prova. E quanto mais o tempo passa, mais eu tenho segurança de afirmar e escolher essas matérias, que normalmente é prisão. Lembrando que prisão cautelar, né? Não é aquela prisão penal lá do direito penal. A gente está falando de prisão, a gente se refere à prisão preventiva, à prisão temporária, à prisão em flagrante. Também questões de competência que sempre, quase sempre é cobrado em prova. Prisão temporária também, questão de prazo, enfim, provas, algumas questões de prova. Então, eu separei aqui pontos que me parecem realmente cruciais, importantíssimos de vocês terem conhecimento, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu preparei uma apresentação, a começar aqui, gente, sobre prisão preventiva, tá? O que a gente tem que saber aqui de prisão preventiva, que eu acho que é importante sempre deixar claro, e aqui, gente, é um ponto que muita gente é pega de surpresa. Por quê? Se nós formos ler o artigo 313 do Código de Processo Penal, bom, na verdade, antes de ler o artigo 313 do Código Penal, vamos lembrar que prisão preventiva tem fundamentos e requisitos, né? Qual é os principais fundamentos, da prisão preventiva? É garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal, né? Assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, o que seria a questão da ordem pública? Em que consistiria esse elemento que é utilizado como fundamento? Imaginem um sujeito que pratica um crime cuja gravidade está demonstrada de maneira concreta, então o juiz não pode embasar uma prisão preventiva valendo-se de fundamentos genéricos, né? Ou seja, valendo-se de uma gravidade abstrata. Por exemplo, decreta a prisão preventiva do Henrique tendo em vista que o crime de homicídio é grave. Poxa, todo mundo sabe disso, né? Não precisa ser juiz de direito para fazer uma afirmação dessa. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a fundamentação deve levar em consideração uma gravidade concreta à luz do caso, né? Então, por exemplo, decreta a prisão preventiva do Henrique, tendo em vista que ele demonstrou extrema brutalidade na execução do delito, sendo que ao final da perpetração delituosa ainda mencionou a testemunhas oculares que a próxima vítima seria o Mévio. Poxa, aqui além de uma gravidade concreta, existe um elemento ainda de indícios de uma possível reiteração criminosa, né? Que é um outro fundamento que se encaixa na ordem pública. Portanto, gravidade concreta, risco de reiteração criminosa, o sujeito ser reincidente especificamente em crime doloso, né? Então, cuidado, a reincidência por si só não leva à prisão preventiva, mas pode compor um fundamento para decretá-la. Ainda mais os reincidentes específicos, né? A pessoa está sendo acusada de roubo e já foi condenada com trânsito em julgado definitivamente por dois outros crimes de roubo, né? Então isso indica uma periculosidade, um risco de reiteração criminosa, tá? Agora, ordem econômica. Poxa, uma atitude, uma conduta que seja suficiente para abalar a estrutura econômica local, né? Muito difícil pensar hoje em dia nisso, mas está lá no código. Dificilmente eu, particularmente, não me recordo da FGV ter cobrado alguma questão relacionada a esse ponto, mas fiquem cientes que é importante você saber, tá? Conveniência da instrução criminal, alguém que está destruindo prova, alguém que está ameaçando testemunha, alguém que está ameaçando vítima, né? Lembrando que vítima e testemunha são meios de prova. Portanto, se o réu está ameaçando essas pessoas, ele está
colocando em risco a produção da prova. E por isso que é conveniente a instrução, a prisão preventiva. Lembrando que instrução é aquela etapa de produção de prova judicializada, mediante contraditório, mediante ampla defesa, né? Lembrando que o processo penal possui uma estrutura acusatória, segundo o artigo 3º-A do CPP, ao contrário da investigação, que segue uma estrutura inquisitiva, em que não prevalece o contraditório, a ampla defesa, como na etapa judicial. E assegurar a aplicação da lei penal, como rotineiramente é mencionado, o risco de fuga, né? Digamos que o réu está na iminência de ser condenado e o Ministério Público consegue demonstrar que ele está planejando uma fuga, que ele está planejando sair do país, seja através de conversas de WhatsApp, seja através de interceptação telefônica, seja por meio de testemunhas, né? O que não pode é simplesmente inventar esse risco, tem que estar comprovado, certo? Então, esses são os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, previstos lá no artigo 312 do Código de Processo Penal, sempre precisando daquele binômio, né, que é o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ou seja, prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo no estado de liberdade, ok? Bom, esse é o artigo 312. Mas nós temos o artigo 313 do Código de Processo Penal, que vai nos apresentar as condições para a decretação da prisão. Portanto, o 312 trata dos fundamentos e o 313 trata das condições, os requisitos para se decretar a prisão preventiva. E é nesse dispositivo que o pessoal acaba escorregando. É esse dispositivo que o pessoal se atrapalha. Por quê? Vamos lá, vamos voltar agora para o slide. Percebam que o artigo 313, ele de certa forma engana a gente. Por que que parece que ele engana a gente? Porque ele dá a entender que esses incisos primeiro, segundo e terceiro, eles são cumulativos. Ou seja, ele passa a impressão de que a prisão preventiva só será decretada quando estiver presentes os três incisos, o inciso primeiro, segundo e terceiro. Mas atenção, isso não é verdade, isso não procede. Para se decretar a prisão preventiva, basta a configuração de um desses incisos, basta a configuração do inciso primeiro, ou só do inciso segundo, ou só do inciso terceiro. Lembrando que prisão preventiva nós precisamos ter, além dos requisitos do artigo 313, na forma de um desses incisos, também os fundamentos do 312, né? Por isso que prisão preventiva, eu falo em aula, é a soma do artigo 312 com o artigo 313 do CPP. Mas vamos ver aqui, gente. Olha só o inciso primeiro. Será admitida a decretação da prisão preventiva. Inciso primeiro, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, dois pontos aqui que você deve já se atentar. A questão do dolo, né? Então, o inciso primeiro exclui o crime culposo para fins de decretação da prisão preventiva. E, além disso, uma pena superior, uma pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, o que tem que identificar desde logo? No enunciado. Tá, esse crime é culposo ou doloso? É doloso. Bom, então um dos requisitos já está presente. Segundo ponto, qual é a pena máxima prevista desse crime? É superior a 4 anos? Se sim, você já sabe que cabe a prisão preventiva pelo inciso primeiro. Só que tome muito cuidado. Primeiro ponto que você pode questionar é o seguinte: bah, Henrique, eu tenho que saber decor todas as penas previstas de todos os crimes. Eu não vou saber se o estelionato, se o furto, se o roubo, se qualquer outro crime tem uma previsão de pena máxima superior a 4 anos. Eu não sou um robô, né? Não sou o ChatGPT fazendo prova. O que acontece? A FGV sabe da dificuldade que todos nós temos em termos de memorização. Então, na primeira fase, o que a OAB vai fazer? O que a FGV vai fazer? Ela vai colocar lá a pena para ti, entende? Então, vai, por exemplo, prever: o sujeito praticou o crime de furto simples com uma pena máxima de 4 anos. Ela vai te dar essa informação. Na segunda fase, não. Mas na segunda fase, tu vai ter teu código, teu VAD lá bonitão, que tu vai conseguir consultar as penas previstas de acordo com cada crime. Mas veja só, então se a FGV colocar lá que o sujeito praticou um crime doloso consistente no delito de furto simples, caput do artigo 155 do Código Penal, com uma pena máxima de 4 anos. Cabe prisão preventiva pelo inciso primeiro? Não cabe.
Por quê? Porque a pena máxima é de 4 anos do furto simples, sendo que o inciso primeiro exige o quê? Pena máxima superior a 4 anos. Então, inciso primeiro, tu já sabe que não cabe. E é aí que mora o perigo e que o pessoal se complica. Por quê? Ele faz essa análise e pensa o seguinte: tá, esse crime é doloso, mas a pena máxima não é superior a 4 anos. Então não cabe prisão preventiva. Próxima questão. Cuida. Por quê? Porque eu acabei de mencionar que os incisos são independentes. Não é porque o inciso primeiro não está configurado que os outros incisos não podem estar. Então, bom, a gente já descarta o inciso primeiro, mas vamos ver o inciso segundo. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado. O que está dizendo o inciso segundo aqui? Se o cara for reincidente em crime doloso. Então veja, se o sujeito, se o sujeito ele está sendo processado pelo crime de furto simples, que como nós vimos no inciso primeiro não cabe prisão preventiva, mas se ele já for reincidente em furto, caberia a prisão preventiva pelo inciso segundo, porque ele é reincidente em crime doloso. Por isso que tem que chamar a atenção quanto a isso, entende? É possível que o sujeito esteja respondendo por um crime doloso, cuja pena máxima não é superior a 4 anos, não caberia pelo inciso primeiro. Mas, se ele está respondendo por furto simples, que pelo inciso primeiro não cabe prisão preventiva, mas ele é reincidente em crime doloso, ele é reincidente em furto, ele é reincidente por conta de roubo, nada impediria a decretação da prisão preventiva, pelo inciso segundo, por mais que o inciso primeiro não esteja presente. Vocês estão entendendo? E mais, é possível que nem o inciso primeiro esteja presente e nem o inciso segundo esteja presente. Vamos supor que o sujeito praticou um crime de ameaça contra a sua companheira, ok? Então praticou um crime de ameaça numa situação de violência doméstica ali, familiar. É um crime doloso? É, mas não é um crime cuja pena máxima supere 4 anos. Então, não cabe prisão preventiva pelo inciso segundo. O sujeito é reincidente? Não, ele é tecnicamente primário. Então não cabe prisão preventiva pelo inciso segundo. Agora, o inciso terceiro diz o seguinte, que cabe prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então, se o cara pratica um crime de ameaça contra a esposa dele, companheira dele, dentro do ambiente doméstico, por mais que esse crime não tem uma pena máxima superior a 4 anos, por mais que o sujeito não seja reincidente em crime doloso, se ele pratica esse crime de ameaça e tem uma medida protetiva imposta contra ele, e ele insiste em se aproximar da companheira, violando as regras impostas pelo juízo, a prisão preventiva pode ser decretada, mesmo que não reúna nenhuma das condições do inciso primeiro e do inciso segundo, basta que haja, repito, um inciso para ser possível a decretação da prisão preventiva. Então, cuidado com esses termos, certo? Pensem que os incisos do artigo 303 são independentes. Agora, cuidado. Não é só porque, por exemplo, nós temos a configuração do inciso primeiro, o cara praticou um crime doloso com uma pena máxima superior a 4 anos. Tá, isso é só uma condição, não significa que a prisão preventiva deva ser decretada, porque, lembrem-se, é um conjunto dos requisitos do artigo 313, junto com os fundamentos do 312. Então, por mais que o sujeito tenha praticado um crime doloso com uma pena máxima superior a 4 anos, mas ele não ofereça qualquer risco à ordem pública, à ordem econômica, não seja conveniente para a instrução criminal prendê-lo, nem tampouco apresenta qualquer risco de fuga, não há por que decretar a prisão preventiva. O que eu quero dizer a vocês é que, uma vez configurado um desses incisos do artigo 313, isso não enseja automaticamente a decretação da prisão preventiva. Ok? Muito cuidado com isso, que é um ponto que o pessoal confunde, que o pessoal acaba se embananando. Ok? O parágrafo primeiro menciona que também é admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando ela não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, tá? E após identificação é imediatamente solto. Isso é uma questão que eu particularmente não me lembro de ter sido cobrado já pela FGV, então é bem difícil que cobre, até porque tem questões muito mais importantes e interessantes para se cobrar de prisão preventiva do que o parágrafo primeiro.
E o parágrafo segundo é super importante, isso já foi cobrado em prova, tá? O que o parágrafo segundo menciona? Que não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata da investigação criminal ou da apresentação ou recebimento da denúncia. Então, o que está dizendo aqui o legislador? Que tu não vai decretar a prisão preventiva para antecipar o cumprimento de pena, né? Porque prisão penal é uma coisa, prisão processual é outra, prisão cautelar é outra. Prisão preventiva, como nós vimos nos seus fundamentos, o 312 tem condições bem estabelecidas, né? Sendo que nenhum fundamento 312 prevê a antecipação da pena, certo? Por isso que é uma prisão cautelar, ela tem um caráter instrumental, ela tem uma questão específica que deve ser resguardada. Nunca vai se admitir uma prisão preventiva para se punir alguém, porque daí não é prisão preventiva, é execução provisória da pena, cujo Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade, à exceção da questão do tribunal do júri, que prevê a possibilidade de se executar a pena após uma condenação. Mas isso a gente vê em aula, vamos focar aqui na nossa revisão, né? Bom, também não cabe a prisão preventiva como uma decorrência imediata de uma investigação criminal, como uma decorrência imediata do oferecimento da denúncia e como uma decorrência imediata do recebimento da denúncia. Então, se encerrou uma investigação criminal, se foi oferecida uma denúncia, se a denúncia foi recebida, gente, isso aqui é dentro do faz parte, né? Isso aqui, nada mais, nada menos, o recebimento da denúncia somente significa que teve início o processo penal, que foi interrompido o prazo prescricional, só isso, né? Faz parte do jogo. Vamos lá, tá começando o processo. Não é justificativo para se prender preventivamente alguém, ok? Então, a banca pode fazer esse jogo, né? Olha, a denúncia já foi recebida e, portanto, o MP, por decorrência do recebimento, requereu a decretação da prisão preventiva, justamente por indicar uma prova da materialidade e indício suficiente de autoria. Tá errado. É o mero recebimento da denúncia, não é argumento suficiente para decretar a prisão preventiva. A única coisa que o recebimento da denúncia indica é o início do processo penal. Lá vão ser exercidos serão exercidos todos os direitos do acusado, ampla defesa, contraditório, devido processo, tá? E, obviamente, isso não tem nada a ver com prisão preventiva. Certo, gente? Quanto prisão temporária. Gente, faz bastante tempo que não cai prisão temporária, daí vocês podem me perguntar, então, por que que eu tô revisando se quase nunca cai? Pois é, por muito tempo caiu prisão temporária. A prisão temporária era uma questão que caía rotineiramente dentro do ambiente da FGV. Mas eu sou daqueles que eu acho que quanto menos cai, mais tem chance de cair na próxima prova, entendeu? Então vamos revisar aqui prisão temporária, porque senão se cair eu me sinto extremamente culpado, tá? Então, prisão temporária, diferentemente da prisão preventiva, acho que é importante fazer essas considerações iniciais, né? Prisão temporária, ao contrário da prisão preventiva, não está prevista no Código de Processo Penal. Tu não vai achar nada de prisão temporária lá no CPP. A prisão temporária tem legislação específica, que é a Lei 7.960 de 89, em que lá estão todas as disposições a respeito dessa prisão cautelar. Outro ponto. A prisão preventiva não tem prazo de duração. A prisão preventiva pode durar 5 dias, pode durar 1 mês, 2 meses, 1 ano. Não tem prazo de duração. Existe aquele prazo para o juiz revisar se mantém ou não a prisão preventiva, que é de 90 dias, né? A cada 90 dias o juiz vai lá, analisa o caso, revisa se é caso ou não de manter a prisão preventiva. Se não for, ele revoga a prisão preventiva, se não a mantém. Mas isso não se confunde com prazo de duração. Já a prisão temporária possui prazo de duração, 5 mais 5 ou 30 mais 30, já veremos aqui as diferenças. Então, atenção em relação à questão do prazo, tá? A prisão preventiva também, ela não possui um rol específico de crimes que admitem a sua decretação. Vai caso a caso. Vai se analisar se aquele crime preenche os requisitos do 313, que nós acabamos de ver, e se eventualmente haveria fundamento de acordo com 312 para decretar a prisão preventiva. Agora, a prisão temporária, nós temos um rol específico, um rol taxativo de crimes
que admite a sua decretação. Então, não é qualquer crime caso a caso, não. Você tem que analisar o rol taxativo da Lei 7.960 e da Lei 8.072 de 1990, que é a Lei dos Crimes Hediondos, para verificar se eventualmente aqueles crimes podem ser decretados da prisão temporária. Ah, Henrique, mas eu não tenho como decorar. Sugestão, dá uma lida na lei, vai lá nas alíneas do inciso 3º do artigo 1º da Lei 7.960, que ali estão todos os crimes que se admite prisão temporária. Homicídio, estupro, tá? Deem uma revisada lá para ver se tu consegue ter um gatilho mental na hora. De qualquer forma, os crimes hediondos e equiparados também admitem prisão temporária. Então, possivelmente a FGV vai colocar lá na questão que aquele crime específico é considerado hediondo, entendeu? Então, tu já vai ter um gatilho para te lembrar que, opa, é hediondo, cabe prisão temporária, então vai funcionar, ok? Então, vamos voltar aqui sobre a prisão temporária. Esse ponto que eu queria trazer para vocês é a questão do prazo, né? Então, a prisão temporária, ela tem prazo de duração, que pode ser pelo artigo 2º da lei, 5 dias mais 5 dias, ok? Então, em face do cometimento de algum crime previsto na Lei 7.960, a prisão temporária terá um prazo de 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5 dias. E se for um crime hediondo, ou equiparado a hediondo, que é o TTT, né, o tráfico, a tortura e o terrorismo, o prazo passa a ser de 30 dias mais 30 dias, ok? Então, um prazo bem maior, né? A questão é a seguinte, gente. Ah, já que é 5 mais 5, o juiz pode decretar desde logo a prisão temporária por um prazo de 10 dias? Ou sei lá, que seja de 8 dias? E aqui, será que o juiz pode decretar a prisão temporária desde logo em 60 dias? Em, sei lá, 50 dias? Não, gente, isso aqui cai em prova. Então, atenção, isso já caiu mais de uma vez. Por isso que eu aposto nessas questões. Não existe renovação automática. Não tem como o juiz decretar desde logo 10 dias, porque ao encerrar o quinto dia, se ele for renovar para mais 5, ele tem que justificar. E se ele decretar 10 dias desde logo, ele vai estar deixando de justificar o porquê de uma renovação, certo? Então não existe prorrogação automática. O juiz ele deve, ao renovar a prisão temporária, explicar o porquê em caso de extrema e comprovada necessidade, né? Como tanto o artigo 2º da Lei 7.960 menciona, como o artigo 2º da Lei 8.072 de 1990, tá? Então, cuidado, questão de prazo, o juiz não pode desde logo meter 10 dias ou 60 dias, ele tem que ir em 5 mais 5 ou 30 mais 30. Henrique, pode o juiz decretar uma prisão temporária pelo prazo de 3 dias, ou seja, ter um prazo menor do máximo? Sem dúvida alguma, 5 dias é o máximo, né? 30 dias é o máximo. O juiz pode decretar a prisão temporária por 2 dias, por um dia, não tem problema nenhum. O que não pode é ultrapassar esses 5 dias ou ultrapassar os 30 dias. Beleza, gente? E aqui nós temos um quadro comparativo com tudo que você precisa saber dentro do que nós vimos agora, né? Então, o momento da decretação, isso aqui é super importante também, gente. O momento da decretação, né? A prisão temporária, ela só pode ser decretada no inquérito policial. Só. Não cabe prisão temporária no processo penal. Cuidado com isso. Só no inquérito policial. Já a prisão preventiva, admite-se a sua decretação tanto na investigação, então pode ser no inquérito policial, num procedimento investigatório criminal pelo Ministério Público e no processo penal, certo? Então a prisão preventiva, ela é muito mais ampla em termos de momento, né, de cabimento. Então, prisão temporária só no inquérito, prisão preventiva tanto na investigação quanto no processo penal. Tá, mas Henrique, processo penal é muito amplo, tem muito chão para percorrer, então até quando no processo penal dá para decretar a prisão preventiva? Pode ser decretada a prisão preventiva no processo penal no primeiro grau de jurisdição,
No segundo grau de jurisdição, quando estiver no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, quando estiver no Superior Tribunal de Justiça, quando estiver no Supremo Tribunal Federal. A questão é a seguinte, o ponto de corte, gente, cabe prisão preventiva no processo penal até o trânsito em julgado. Após trânsito em julgado, não faz sentido mais ter prisão preventiva, porque após o trânsito em julgado nós teremos a prisão penal e não mais cautelar, e não mais preventiva. Beleza? Outra questão importantíssima, tanto a prisão temporária quanto a prisão preventiva, elas não podem ser decretadas de ofício. Muito atenção nesse ponto. O que que significa isso? Significa que o juiz não pode decretar prisão preventiva, não pode decretar prisão temporária sem ser provocado. O que é isso, Henrique? Então o juiz tem que chamar o juiz de otário? Não, não é esse tipo de provocado, gente. O que eu estou falando é o seguinte: o juiz, se não for provocado, ou seja, se o Ministério Público, se a polícia, se o assistente da acusação, se o querelante, seja lá quem tiver a capacidade postulatória, se ninguém dirigiu o pedido de prisão preventiva ao juiz, ou o pedido de prisão temporária ao juiz, não pode ser decretada. O juiz de direito, o juiz federal, o desembargador, o ministro, ninguém pode decretar prisão cautelar de ofício. Tem que haver um requerimento prévio, seja do MP, seja da polícia, enfim, seja daquelas pessoas, daqueles sujeitos processuais que eu acabei de mencionar. Tá? Então, o juiz não pode, por conta própria, decretar a prisão preventiva, mesmo que o caso indique viabilidade, mesmo que haja os requisitos do artigo 313, mesmo que haja fundamentos 312, se não houver requerimento, o juiz não pode decretar a prisão preventiva, e a mesma lógica vale para a prisão temporária, tá? Quem são os legitimados para fazer o requerimento? Na prisão temporária, somente polícia, civil ou federal, e Ministério Público. Por que que querelante e por que que assistente da acusação não podem? Porque querelante não pode atuar, não faz sentido requerer prisão temporária na investigação criminal e assistente da acusação não pode atuar em investigação, porque assistente da acusação, ele somente é admitido com um despacho homologatório do magistrado a partir do processo penal. Então, assistente da acusação, tecnicamente falando, não atua no inquérito policial e querelante é aquele termo técnico de quando a queixa-crime já foi ajuizada, tá? Então não faz sentido se valer de querelante e assistente técnico para requerer prisão temporária, uma vez que a prisão temporária somente é admitida no inquérito policial e esses dois sujeitos processuais não atuam na fase investigativa. Por outro lado, a prisão preventiva pode ser requerida se estiver no processo penal pelo Ministério Público, pela polícia, querelante e assistente da acusação. Se for requerida a prisão preventiva na investigação, aí só pode requerer o MP ou a polícia. Beleza? Prazo da prisão temporária 5 mais 5 ou 30 mais 30 dias. E em relação à prisão preventiva, não há prazo de duração. Pode durar, como eu disse, 30 dias, um mês, 6 meses, 7 meses, 8 meses e assim vai. Só uma atenção em relação ao parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, que trata justamente daquela revisão a cada 90 dias, né? Então, o magistrado, a cada 90 dias, deve revisar os fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva, certo? E quanto aos requisitos, bom, os requisitos estão aqui, né, no artigo 1º da Lei 7.960 de 1989. Então, vou dar aqui alguns exemplos, né? A prisão temporária tem que ser imprescindível para as investigações criminais, então, se a investigação criminal puder ser tocada, ter andamento sem prisão temporária, não cabe prisão temporária, pois ela não se mostra mais imprescindível. Exige-se também prova da materialidade e indício suficiente de autoria, e também que os crimes estejam lá previstos nas alíneas do inciso 3º do artigo 1º, ou ser considerado um crime hediondo ou equiparado, ok? Mas dei uma revisada no artigo 1º, que lá está tudo
resumido do que precisa da prisão temporária, e prisão preventiva é um misto aqui do artigo 312 com o artigo 313 do Código de Processo Penal. Quem é meu aluno na Verbo Jurídico sabe que o Supremo Tribunal Federal praticamente equiparou os requisitos da prisão temporária com a prisão preventiva. Infelizmente, a gente não vai conseguir ver nessa aulinha aqui de 1 hora, mas vocês sabem que a partir de agora os fatos têm que ser novos ou contemporâneos, tem que ter gravidade concreta e não apenas abstrata, né? Então, todos aqueles elementos que são necessários para a prisão preventiva passam a ser exigidos também para a prisão temporária. Quanto à justiça penal consensual, vamos lá, gente, isso aqui é importante, é um tema que vem sendo cobrado bastante em prova, que é a justiça penal consensual, né? O que eu costumo falar? Eu costumo chamar da família consensual, família do acordo brasileira, né? Nós temos hoje em dia, a transação penal, nós temos a suspensão condicional do processo, a suspensão condicional da pena, nós temos o acordo de não persecução penal, nós temos a composição dos danos cíveis, nós temos a colaboração premiada, então nós temos muitos procedimentos de acordo disponíveis hoje em dia no nosso ordenamento jurídico. Mas eu quero revisar aqui alguns deles porque possuem semelhanças, mas pontos de diferenciação importantes também que eventualmente podem cair em prova. A começar pela composição dos danos cíveis, que está previsto lá na Lei 9.099, junto com a transação penal. Então, como é que funciona, né? Se alguém pratica uma infração de menor potencial ofensivo, é realizada uma audiência de conciliação, e antes de ser oferecida a transação penal pelo Ministério Público, vítima e autor do fato são convidados a realizar uma conciliação. Então, eventualmente, se o autor do fato ele se responsabiliza a indenizar a vítima pelos danos sofridos e a vítima aceita, uma vez homologado e cumprido esse acordo, extingue-se a punibilidade e nem sequer é oferecida a transação penal, certo? Agora, se não for frutífera essa composição dos danos cíveis, aí é a vez de o Ministério Público oferecer ou não a transação penal, se for cabível e se houver interesse do Ministério Público. Então, tanto a composição civil quanto a transação penal são pré-processuais, né? Elas antecedem a denúncia, essas proposições, elas não são oferecidas junto com a denúncia, não exigem a confissão nenhum tanto a composição civil quanto a transação penal, da decisão que entende pela composição civil, ela é irrecorrível, e da homologação da transação penal cabe recurso de apelação. Tanto a composição civil quanto a transação penal não gera antecedentes criminais, não gera reincidência e acarreta na extinção da punibilidade, o que significa que permanece o réu tecnicamente primário. Entretanto, tanto a composição civil quanto a transação penal não são cabíveis em se tratando da aplicação da Lei Maria da Penha. Cuidado nesse ponto. Já o acordo de não persecução penal, ele é o mais recente de todos esses institutos, com previsão no artigo 28A do Código de Processo Penal, cabíveis naqueles crimes praticados sem violência ou grave ameaça, com uma pena mínima inferior a 4 anos, certo? Só um detalhe, gente. A composição civil e a transação penal são cabíveis naquelas infrações de menor potencial ofensivo. O que são infrações de menor potencial ofensivo? São aqueles crimes ou contravenções penais cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos, certo? E o acordo de não persecução penal ele é cabível para aqueles crimes praticados sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos. Então, cuidado. A composição civil e a transação penal levam em consideração a pena máxima. O acordo de não persecução penal leva em consideração a pena mínima. O momento para se oferecer o acordo de não persecução penal é antes do recebimento da denúncia. Na verdade,
ele é oferecido como uma alternativa à denúncia, né? Então, por exemplo, se nós tivermos uma investigação criminal que foi encerrada e o Ministério Público entende que há justa causa para o oferecimento da denúncia, ou seja, há materialidade e há indício suficiente de autoria, ao invés de oferecer denúncia, ele oferece o acordo de não persecução penal ao investigado. Só que o que que acontece aqui, gente? Exige confissão. É o único desses quatro elementos aqui, desses quatro procedimentos, que exige confissão, tá? E é por isso, por exigir confissão, que quando couber transação penal, não cabe a NPP. Por quê? Porque a transação penal é menos exigente, não precisa confessar, né? Então, se cabe transação, é a transação que deve ser realizada e não um acordo de não persecução penal. Portanto, muito cuidado aqui, que tu pode, mas Henrique, é absurdo, o réu o investigado é obrigado a confessar. Não é obrigado a confessar. Se ele não quiser confessar, ele não faz o acordo e se defende tranquilamente no processo penal, tá? Então, essa obrigação de confissão é só se o investigado quiser acordar. Se não quiser, logicamente, ninguém vai obrigar ele a confessar, tá? Da decisão que não homologa o acordo de não persecução penal, cabe recurso em sentido estrito, e uma vez feito o acordo, uma vez cumprido todas as condições, também não gera maus antecedentes, também não vai gerar reincidência, acarretando extinção da punibilidade, permanecendo investigado tecnicamente primário. Existem outras condições aqui, que pelo passar da hora a gente não consegue ver com mais detalhes, mas também não cabe acordo de não persecução penal para o réu reincidente, não cabe acordo de não persecução penal para o sujeito que, por mais que não seja reincidente, possua uma conduta criminal habitual. Então, cuidado nesses detalhes, por isso que eu recomendo que vocês deem uma lida com mais calma no artigo 28A do CPP, e por fim, também não cabe NPP em, em sendo caso de incidência de Lei Maria da Penha, tá? Então, violência contra a mulher no ambiente doméstico e familiar, ou até mesmo algum ato que demonstre menosprezo à razão do sexo feminino, mas uma conduta ligada à misoginia, também não cabe a NPP, tá? E, por fim, a suspensão condicional do processo, também chamada de sursi processual, que é cabível naqueles crimes conhecidos como de médio potencial ofensivo, ou seja, aquelas infrações penais cuja pena mínima não supere 1 ano. Então, cuidado, tanto a NPP quanto o sursi processual levam em consideração a pena mínima. O ANPP leva em consideração uma pena mínima inferior a 4 anos e o sursi processual leva em consideração uma pena mínima não superior a 1 ano. Aqui, gente, diferentemente da composição civil, da transação penal e do acordo de não persecução penal, o sursi processual ele é oferecido junto com a denúncia. Então, a denúncia é oferecida e, em anexo, o MP faz uma promoção pelo oferecimento da suspensão condicional do processo, tá? Então, é uma, uma situação que diferencia o sursi processual dos demais. Detalhe, não se exige confissão, então vejam que realmente o NPP é o único desses aqui que a confissão é obrigatória. E da decisão aqui que decidir pelo sursi processual, cabe analogicamente recurso em sentido estrito. Por que analogicamente? Porque o recurso em sentido estrito ele é cabível em caso de suspensão condicional da pena, sursi penal, que não é a mesma coisa que sursi processual. Então, a jurisprudência e o artigo 581, ele se identia em relação à suspensão condicional do processo. Menciona só no inciso 11º a suspensão condicional da pena. Então, a jurisprudência acaba entendendo que caberia analogicamente o 581, inciso 11º, ok? Acho muito difícil a FGV cobrar algo nesse sentido, mas enfim, né? O cumprimento da suspensão condicional do processo também não gera reincidência, não gera maus antecedentes, extingue a punibilidade com o cumprimento e o sujeito permanece tecnicamente primário e também não tem cabimento em se tratando de lei Maria da Penha, tá? Revisem todos esses institutos, eles são diferentes, são importantes. A FGV tem gostado muito de cobrar acordo de não persecução penal, tem cobrado seguidamente, então dá uma revisada, mas revisa esses outros aí também, que nada impede que seja cobrado também. Seguindo aqui, vamos falar um pouquinho de recursos. Vamos falar dessa trajetória aqui, né, envolvendo denúncia que muita gente confunde. Vamos lá.
Gente, a decisão que rejeita a denúncia ou a queixa cabe recurso em sentido estrito. Primeiro ponto, vamos só retomar aqui. Qual a diferença de rejeição da denúncia com a absolvição sumária, né? Que nós temos três possibilidades. O juiz, oferecida a denúncia, o juiz pode receber a denúncia, dando início ao processo penal. Ele pode rejeitar a denúncia por questões de formalidade, como, por exemplo, uma inépcia da denúncia, ou pelo fato do juiz entender que não há justa causa, ele entende que não há prova da materialidade, indício suficiente de autoria, mas ele pode também, desde logo, absolver sumariamente o acusado, caso ele entenda que, por exemplo, haja uma causa excludente de licitude, desde logo já comprovada, se ele entender que, por exemplo, o acusado agiu em legítima defesa. Então ele pode, desde logo, absolver o acusado. E é como se fosse uma sentença de mérito, tá? Então, três possibilidades. O juiz recebe a denúncia, o juiz rejeita a denúncia e o juiz absolve sumariamente o réu. Qual a principal diferença da rejeição da denúncia para a absolvição sumária? Na rejeição da denúncia, não há resolução de mérito. Existe uma coisa de julgado meramente formal, significando, portanto, que nada impede o MP oferecer uma nova denúncia pelos mesmos fatos, caso corrija aquela situação que levou à rejeição. Então, se a denúncia for rejeitada por inépcia, o Ministério Público pode oferecer uma nova denúncia, dessa vez descrevendo o fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Se ela foi rejeitada por falta de justa causa, o MP pode oferecer uma nova denúncia, dessa vez levando em consideração algum fato novo que foi desconsiderado naquela denúncia originária. E o juiz pode recebê-la sem problema nenhum. Agora, a absolvição sumária, ela resolve o mérito, faz coisa de julgado a material. O que isso significa? Significa que se o juiz absolver sumariamente o acusado e o MP não recorrer e transitar em julgado essa decisão, o MP não pode oferecer uma nova denúncia sobre o mesmo fato, mesmo que traga elementos novos, porque aquela discussão já está encerrada, ok? Da mesma forma, se o MP recorre e o recurso é desprovido, e transita em julgado, mesma coisa, é como se fosse efetivamente uma absolvição, certo? Então, essa diferença de rejeição da denúncia e absolvição sumária. Dito isso, vamos voltar aqui. Então, se o juiz rejeita a denúncia por falta de justa causa, por uma questão de inépcia, cabe recurso em sentido estrito, tá? O 581, inciso 1º do Código de Processo Penal. Agora, se o juiz rejeita a denúncia ou a queixa no procedimento sumaríssimo, ou seja, em se tratando aqui de juizado especial criminal, uma infração de menor potencial ofensivo, cabe recurso de apelação e não de recurso em sentido estrito. Olha a confusão. Mesma decisão, só que em procedimentos distintos. A decisão que rejeita a denúncia ou a queixa no procedimento comum ordinário, recurso em sentido estrito. Agora, se for no sumaríssimo, no juizado especial criminal, cabe apelação, certo? E os prazos mudam, dê uma revisada lá no artigo 82 da Lei 9.099 e no 581, inciso 1º do CPP. Isso aqui a gente vê tudo no nosso curso, né? A gente está atropelando aqui para ver se a gente consegue ver o máximo de conteúdo possível. Gente, absolvição sumária e impronúncia, tá? Cabe apelação, não vai confundir, não cabe recurso em sentido estrito. Então, se o juiz absolve sumariamente o réu, ou ele impronuncia. Gente, o que que é impronúncia? Procedimento lá do tribunal do júri, né? O que que é? Como assim? Vamos lá. Para o réu ser submetido ao tribunal do júri, para ele ser julgado pelo conselho de sentença, pelos jurados, o juiz deve pronunciá-lo. Então, o tribunal do júri tem duas fases. Tem aquela fase preliminar, que é a primeira fase, em que é produzida a prova perante um juiz de direito, e ao final dessa produção probatória, o magistrado ele prolata uma sentença, mas ele não vai condenar nem absolver. Que ele, quer dizer, até pode absolver sumariamente, mas o que o juiz, em regra, ele faz? Ou pronuncia, impronuncia ou desclassifica. Então, o juiz, ao pronunciar o réu, ele está submetendo esse cara a julgamento no tribunal do júri.
Ao impronunciar, ele está mencionando que não tem prova suficiente para ele ser julgado no tribunal do júri. Ao desclassificar, ele está entendendo o magistrado que não há animus necandi, que não há dolo em matar alguém, de modo que não é competente o tribunal do júri para julgar esse réu, senão o juízo comum. Então, se o juiz absolve sumariamente ou impronuncia o acusado, cabe recurso de apelação. Por outro lado, se o juiz pronuncia o réu, submete ao tribunal do júri, ou desclassifica o delito, entende que não há dolo de matar, cabe recurso em sentido estrito. E por fim, caso o juiz receba a denúncia, o que dá para fazer? Gente, é irrecorrível. Ah, mas que sacanagem. O Ministério Público pode interpor RSE, pode interpor apelação, e quer dizer que quando a denúncia for recebida, o réu não pode fazer nada. É irrecorrível. Gente, é irrecorrível, mas cabe a impetração de habeas corpus. Tá, mas se é irrecorrível, como é que cabe habeas corpus? É lógico, lembre-se que habeas corpus tecnicamente não é recurso, é uma ação autônoma de impugnação. Então, não é porque não cabe recurso que não há alternativa. O recebimento da denúncia não impede a impetração de habeas corpus para discutir questões ligadas ao remédio heróico, certo? Então, resumindo aqui rapidamente, né? Foi de flecha aqui a questão de concurso, mas vamos lá que eu quero estudar ainda a questão de competência, que cai muito na prova, e eu quero deixar vocês bem antenados com o que eu acho que pode cair, tá? Gente, questão de competência normalmente cai questão ligada à Justiça Federal, normalmente cai questão ligada à Justiça Estadual ou foro prerrogativa de função, né, que é foro privilegiado. Mas sobre a questão da competência federal, da Justiça Federal, que é importante mencionar aqui. Esse é o dispositivo mais importante da competência federal, que é o inciso 4º do artigo 109 da Constituição, que vai prever que aos juízes federais compete processar e julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, tá? Então é o interesse da União, os serviços, os bens que demonstram a competência da Justiça Federal ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Então, o que está dizendo aqui o inciso 4º? Em primeiro lugar, lá no final, sei que fala no final, né? Mas vamos pegar porque para mim é o mais importante. Ele faz uma diferenciação de justiça especial e justiça comum. O que é isso? Justiça especial militar, que pode ser tanto federal quanto estadual, e justiça especial eleitoral. Beleza. Aí nós temos a justiça comum, que é dividida em justiça comum estadual e justiça comum federal, ok? Então, se for competência da justiça militar, vai para a justiça militar. Se for competência da justiça eleitoral, vai para a justiça eleitoral. Então, quando não for caso de competência da justiça militar, quando não for caso da justiça eleitoral, e logicamente quando não for caso de competência da justiça estadual, é competência da justiça comum federal. Só que tem questões importantes aqui, fala em entidades autárquicas e empresas públicas federais, né? Então, por exemplo, entidade autárquica, o INSS, é uma autarquia federal. Empresa pública federal, Caixa Econômica Federal. E o Banco do Brasil? Pois é, muita gente cai nessa, mas Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e, portanto, um crime praticado nas imediações do Banco do Brasil contra essa pessoa jurídica não é considerado um crime contra bens, serviços ou interesse da União. E, portanto, um crime praticado contra o Banco do Brasil é considerado um crime de competência estadual. Estadual. Isso aqui pega muita gente. Porque, repito, o dispositivo fala só em entidades autárquicas ou empresas públicas. E fazendo um link aqui com com a súmula 42 do STJ, que prevê o seguinte: compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. Então, sociedade de economia mista
Banco do Brasil é o melhor exemplo, competência estadual, tá? É que o Brasil, o termo Brasil pega a gente e dá a entender que é uma empresa pública federal, uma autarquia federal, mas não é, tá? Não caio nessa. Outro ponto aqui. No concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação. Foi o que eu mencionei antes, né? As justiças especiais, como a eleitoral e a militar, são consideradas de maior graduação. Então, se o crime for praticado dentro da competência da justiça militar ou da estadual, é lá que serão julgados. Da mesma forma, a justiça comum federal é considerada mais graduada do que a justiça comum estadual. Então, se nós tivermos, por exemplo, dois crimes estaduais praticados em conexão com um crime federal, esses três crimes serão julgados na Justiça Federal, pela regra da conexão e por conta da jurisdição comum federal ser mais graduada do que a estadual. Então, se nós tivermos seis crimes estaduais e um crime federal, mas esse crime federal tiver conexão com os demais estaduais, vai tudo ser julgado na Justiça Comum Federal. A federal absorve tudo por ser considerada mais graduada, tá bom? Outro ponto aqui é que especificamente menciona excluídas as contravenções, gente. Então, atenção, vou fazer um link aqui com a súmula 38 do STJ. Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 88, o processo por contravenção penal, ainda que praticado em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Então, cuidado, o enunciado da questão pode tranquilamente narrar a prática de uma contravenção penal contra uma entidade autárquica federal, contra uma empresa pública federal, mesmo praticado contra os interesses, bens e serviços da União, por se tratar de contravenção penal, não é competente a Justiça Federal, se não a estadual. E, por fim, a súmula 147 do STJ estabelece que compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal quando relacionados com o exercício da função. Então, imagina que o sujeito ele está na fila da Caixa Econômica Federal, não gosta do caixa, do atendente dessa empresa pública federal, dá um soco no nariz dele. Né? Então, um crime de lesão corporal praticado contra uma pessoa, mas essa pessoa ela é servidora pública federal e esse crime foi praticado por decorrência dela ser funcionário público federal relacionado com o exercício da função. Então, esse crime de lesão corporal, mesmo sendo leve, será julgado na Justiça Federal, logicamente, se esse funcionário público federal representar criminalmente, porque lesão corporal de natureza leve é considerada crime de ação penal pública condicionada à representação, tá bom? Então, revisem essas súmulas, esses dispositivos, que eles são super importantes. E aqui, uma tabela sobre foro privilegiado, tá? Vejam todo mundo que deve ser julgado originariamente pelo STF, pelo STJ, pelo TJ e pelo TRF. Eu botei TRF4 aqui para fins ilustrativos, mas pode ser qualquer TRF. Tá? O que eu acho que é mais importante você se antenar? Aí é decoreba mesmo. Prestem atenção que no STF são julgados, principalmente, que o que tem mais chance de cair, membros do Congresso Nacional e ministros de Estado, tá? Então, deputado federal, senador da República e ministro de Estado são julgados pelo STF. Só que cuidado, gente. À exceção dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, por exemplo, um senador da República, um deputado federal, um ministro de Estado, para ele ser julgado originariamente no Supremo Tribunal Federal, tem duas condições. Primeira delas, ele estar investido no cargo quando da prática do crime e ter praticado o crime com relação ao exercício das suas funções. Então, se um deputado federal, na época deputado federal, pratica um crime, mas esse crime não tem nada a ver com o exercício das funções dele, então, por exemplo, um deputado federal investido no cargo, sai da Câmara dos Deputados, lá em Brasília, chega em casa e bate na esposa. Tem alguma relação com o seu cargo, com o exercício da sua função pública? Nenhuma. Então, esse deputado federal não fará jus ao foro por prerrogativa de função e será julgado originariamente no primeiro grau, tá? Na vara de violência doméstica. Agora, se esse sujeito pratica, investido no cargo, pratica um crime de corrupção por decorrência do exercício da sua função, aí sim terá direito a ser julgado no Supremo Tribunal Federal, ok?
No STJ, destaque para governadores e para desembargadores, tanto estaduais quanto federais, tá? No Tribunal de Justiça, juízes e membros do Ministério Público, e nos tribunais federais, juízes federais e membros do Ministério Público Federal. Agora, cuidado, gente, em relação aos membros do Poder Judiciário: desembargador, juiz de direito, juiz federal, membros do Ministério Público. Esses aqui, aquela regrinha que eu falei antes, não vale. Então, por exemplo, se um juiz de direito investido no cargo, ele sai do gabinete dele no foro central, chega em casa e bate na esposa, tem alguma relação com o exercício da função pública, esse crime? Nenhuma. Mas ele será julgado originariamente no Tribunal de Justiça. Da mesma forma, um desembargador vai ser julgado originariamente no STJ, mesmo que pratique um delito sem relação alguma com o exercício da função pública. Por quê? Porque a gente pode passar por uma situação bizarra, né? Um desembargador sendo julgado por um juiz de direito, né? Então, veja só, um juiz julgando juiz, olha que situação estranha que fica. Portanto, aquelas regras, o foro privilegiado, não se aplicam aos membros do Poder Judiciário, tá? Atenção aqui, gente, que se um juiz de direito pratica um crime eleitoral, ele não responde no TJ, ele responde no Tribunal Regional Eleitoral, tá? Outra questão importante que muita gente confunde: se um juiz de direito pratica um crime federal, ele não é julgado no TRF, ele é julgado no TJ, porque é assim que prevalece, que é previsto na Constituição Federal, tá? E se um juiz de direito pratica um crime de competência do tribunal do júri, um crime doloso contra a vida, ele não é julgado no júri, ele é julgado no Tribunal de Justiça. Mesma regra para os juízes federais. Se um juiz federal pratica um crime eleitoral, ele não é julgado no TRF, ele é julgado no TRE. Se ele pratica, um juiz federal, um crime de competência estadual, ele é julgado no TRF, e também se ele pratica um crime doloso contra a vida, ele é julgado no TRF e não no tribunal do júri. Certo? Beleza. E seguindo aqui, nós temos algumas outras regrinhas para outros cargos públicos, por exemplo, deputado estadual, né? Deputado estadual, aquela mesma regra: se ele estiver investido no cargo e praticar determinado crime eh, relacionado com o exercício das suas atribuições públicas, se ele praticou um crime de competência da Justiça Estadual, ele é julgado no Tribunal de Justiça. Se ele pratica um crime de competência federal, ele é julgado no Tribunal Regional Federal. Se ele pratica um crime eleitoral, ele responde perante o Tribunal Regional Eleitoral. Um prefeito, se pratica um crime investido no cargo e durante o exercício das suas funções, se ele pratica um crime da Justiça Estadual, ele é julgado no Tribunal de Justiça, conforme o artigo 29, inciso 10º da Constituição Federal. Se ele pratica um crime de competência da Justiça Federal, a competência do TRF, conforme súmula 702 do STF. Se ele pratica um crime de competência eleitoral, ele é julgado no TRE, tá? E dei uma lida aqui nessas súmulas 208 e 209 do Superior Tribunal de Justiça, que trata que compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante a órgão federal, e a mesma lógica da Justiça Estadual, se a gente estiver falando de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. E os vereadores? Pois é, gente, vereador não tem direito a foro privilegiado, tá? Então, vereador não foi consagrado pela Constituição Federal como uma pessoa com direito a ter foro privilegiado. Só um detalhe: é possível que em alguma Constituição estadual seja estabelecido que um vereador tenha direito a foro privilegiado. Entretanto, que prevalece a Constituição Federal e não a Constituição Estadual, ok? Eventualmente, uma Constituição Estadual pode prever que o prefeito tem direito a ser julgado originariamente no Supremo Tribunal Federal. Não procede. O que vale são as disposições da Constituição Federal e não da Constituição
estadual. Gente, está marcando 1 hora aqui. Eu tinha mais alguns pontos que a gente poderia abordar, mas como cravaram que tinha que ser 1 hora a aula, eu vou respeitar esse horário. Lembrando que se você quiser aprofundar mais a matéria de processo penal, a gente todo semestre está indo atrás de conteúdo, a gente exaure praticamente a matéria, prepara mesmo para quem quiser ser aprovado para a prova da ordem, tanto primeira quanto segunda fase. O pessoal da Verbo, o corpo docente é sensacional, equipe técnica muito boa também, só gente competente, e é claro que você tem que baixar a cabeça e estudar. Vai dar certo, tenho certeza que sim. Baixa a cabeça, produz, estuda, que a tua aprovação é garantida, beleza? Gente, valeu para quem assistiu essa aula. Sempre muito feliz de lecionar aqui na Verbo Jurídico e nos vemos aí nos corredores forenses já com a vermelhinha no bolso, tá? Um abraço, até mais, gente. Valeu!